Olá, boa noite. Prontos para a gente ter mais uma live aqui sobre relacionamentos, comunicação, mães, filhos e essas relações que são importantes para nós? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Continuar aqui a nossa série de quartas-feiras para a gente falar como é que a gente pode aprender a se comunicar de forma segura, leve, respeitosa, harmoniosa, sem briga, sem gritos e principalmente sem culpa com os nossos filhos e com as pessoas que realmente importam. Então, essa nosso tema de hoje, né? Eu sempre trago algum tema aí do cotidiano e eu queria falar dentro dessa nossa forma de aprender a se comunicar com segurança e respeito, ou seja, agindo de forma consciente nas nossas escolhas e nas nossas relações, para a gente poder, então, ter relações que nos conectam, que sejam pontes, que abram portas e janelas e não que levantem muros. E essa semana, né, no último domingo, a gente comemorou o Dia dos Pais. Eu não sei se você, como é a relação com o seu pai ou com os pais dos seus filhos, mas eu queria fazer essa reflexão aqui hoje, né, usar esse nosso espaço para a gente falar sobre isso. Então, não sou pai, obviamente, sou mãe, então tenho uma relação com o meu próprio pai e uma relação, minha experiência também de relação com o pai dos meus filhos. E eu queria trazer um pouco do que as mães me trazem, me falam dos meus atendimentos e até com as alunas, de como nós mães, muitas vezes a gente se comporta nesta relação entre os pais e os filhos. Então, acho que a primeira coisa que eu convido você a falar. Eita, vai aparecendo umas coisas aqui, só um minutinho. Que eu convido a gente a conversar é sobre a nossa relação com as nossas figuras paternas, né? Como nós crescemos, como a gente se desenvolveu enquanto pessoas e seres humanos com as nossas figuras paternas, né? Nossos pais, ou as pessoas com quem a gente tem filhos. Enfim, então eu sempre falo isso é fundamental, que parte de como a gente se relaciona é resultado daquilo que a gente já viveu, aprendeu, ouviu, sentiu, não dá pra gente ignorar tudo isso. Então, uma boa parcela de como a gente se comporta hoje, sendo mães, né, e tendo uma figura paterna, porque muitas vezes a gente é mãe, mas essa figura paterna não tá ali, né? Mas estando essa figura paterna de alguma forma na convivência e na relação, como é que a gente traz, então, tudo isso que a gente aprendeu na nossa vida. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa reflexão com relação ao nosso comportamento diante das figuras paternas que estão ali permeando as relações com os nossos filhos e com a gente. Boa noite para quem entrou agora, boa noite. Tina, tá me ouvindo bem? A Tina tá sempre aqui e me ajuda nessa questão aí do som. Tá ouvindo bem, Tina? Espero que sim. Aqui em São Paulo hoje deu até um calorzinho, né? Deu até para tirar aquele monte de agasalho que a gente tava. Tá um clima agradável, eu não sei de onde vocês estão. Depois vocês colocam aí de onde vocês estão. Tá ouvindo muito bem? Então tá ótimo. O nosso convite dessa noite, vocês vão colocando as perguntas de vocês aí, ou as opiniões, né, pra gente conversar, o que assunto vocês querem que a gente traga. Mas hoje eu resolvi falar sobre isso em homenagem ao Dia dos Pais. Então eu tava falando aqui, né, tenho a minha experiência com relação às figuras paternas da minha vida, e tenho bastante experiência com as figuras paternas. Diadema! Muito bom, trabalhei um tempo em Diadema, foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, de muitas pessoas amigas, enfim, tenho grande estima, né, onde meus filhos estudam, então tenho grande estima por Diadema. E então, estava falando, né, que além das minhas relações pessoais, tem muito a questão da Rio de Janeiro, que legal. Ai, que graças a Deus, porque ontem eu conversei com uma pessoa aí do Rio, tava muito brava, porque tava muito frio, né? Que bom que esquentou um pouquinho. A gente gosta, eu pelo menos gosto das coisas equilibradas, nem frio extremo, nem calor extremo. Então o equilíbrio, ele é sempre bom, pelo menos para mim, para o meu corpo, minha fisiologia, tudo funciona melhor.
Então, e eu estava comentando aqui com vocês, né, que também tem muita experiência do que as mães me trazem. Os pais procuram menos, mas quando procuram também tem muitas complexidade no pensamento, no comportamento, tem muita dúvida na forma de agir. Então, essa live é para a gente refletir um pouco do nosso papel enquanto mães nessa relação, né? Como é que a gente se comporta diante dessa relação e como a gente pode ser facilitadora sem ser o que a maioria das mães muitas vezes se veem nesse papel de ser a responsável por garantir a relação do pai com os filhos. Então, olha só o que eu acabei de dizer. Nós podemos facilitar essa relação, nós podemos ser mediadoras, porque inclusive a comunicação compassiva traz essa possibilidade para a gente, mas nós não precisamos ser responsáveis por essa relação, né, ou a única responsável, ou a responsável mesmo, pela relação dos nossos filhos com os seus pais. Então, esse é o que eu quero trazer para a gente refletir um pouco. Então, o que eu percebo, né? Por que eu falo que a gente pode aprender a se comunicar e se relacionar sem culpa? Porque a culpa materna vai aparecer em diversas dimensões e em diversas situações. Então, por exemplo, se um pai não está conseguindo ter uma conversa, não está conseguindo se relacionar, ou está com dificuldade, ou tem conflitos, tem muitas brigas, muitas mães me falam dessa sensação de se sentirem culpadas por não conseguir garantir que essa relação seja melhor. Olha que coisa muito, vamos dizer assim, muito de onipotência, de como se a gente tivesse que ter essa força ou essa função como algo obrigatório, que seja responsabilidade, então, da figura materna ou da mãe, né? E não é, né? As relações entre as pessoas são relações colaborativas, compartilhadas, ou seja, cada pessoa tem responsabilidade sobre a relação que exercita e mantém com a outra pessoa. E com relação aos filhos, essa responsabilidade é sempre do adulto da referência. Então, seja da mãe com o filho, a responsabilidade da relação é da mãe. Da relação do pai com o filho, a responsabilidade de desenvolver essa relação e de como essa relação se efetiva, né, na vida real, cotidiana, é do adulto responsável. Então, o pai ou a figura de adulto responsável dessa criança. E por que isso é importante? Porque quando a gente começa a confundir e achar que a responsabilidade da relação de uma pessoa com outra pessoa é nossa responsabilidade, a gente se sobrecarrega de mais uma responsabilidade e muitas vezes não vai dar conta dela. Porque como é que a gente pode garantir que alguém consiga, que a gente consiga que alguém se relacione melhor só porque a gente existe? É muita onipotência nessa sensação que nos é vendida muitas vezes que nós somos a responsável. Então, tem várias figuras, autores renomados que trabalham com a questão da parentalidade e dessa relação entre mães, pais e filhos. E tem um autor, né, que é mundialmente conhecido, que é o John Bowlby, e ele fala da teoria do apego e ele traz um pouco de uma questão que tem muito a ver com o que eu trago aqui no nosso canal, que é essa relação consciente e interdependente. Então, o quanto que nós podemos, enquanto mães, criar ambientes facilitadores de relação. Então, se você, por exemplo, a gente está falando de pai, mas se você mora com a sua mãe, então com os avós, com a avó, com o avô, se você mora com seus irmãos, então com os tios, o quanto, né, ou as famílias que são composições diversas, que moram primos, mora tio, mora, né, enfim, existem várias composições familiares, que não só aquela, né, pai, mãe e filhos. Eu escolhi falar aqui da relação com o pai porque é uma relação, né, até em homenagem ao Dia dos Pais, mas a gente pode ampliar para todas as relações em que essa criança ou adolescente ou a gente mesmo está no cotidiano convivendo. Então, as relações, elas são responsabilidades interdependentes, ou seja, cada pessoa tem uma responsabilidade e um papel. E quando essas pessoas são crianças, a responsabilidade de manter essas relações, de investir nas relações e de proporcionar um ambiente de relação harmonioso é do adulto.
Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, ou a gente transfere essa responsabilidade toda pra gente, enquanto mãe daquela criança, né, daquela pessoa ali, adolescente. Então, é minha responsabilidade fazer com que ele se relacione bem com a avó, com o avô. Eu preciso garantir que isso aconteça. E isso é uma grande ilusão, né? Uma venda de mais uma atribuição que a gente dá pra mãe e que não é real. E, em contrapartida, o que nós podemos, como pessoas interdependentes e colaborativas que buscam a ecologia das relações, proporcionar? Esse ambiente facilitador, que é isso que o Bowlby fala, que o papel materno, ele pode ser, sim, dessa pessoa que media, né, que atende a necessidade biológica e básicas da criança, que propicia esse ambiente seguro em todos os aspectos. Então, não só a mãe, tá? Mas ele fala nesse papel inicial aí da vida da mãe. Dessa mãe que constrói, e eu tô falando do Winnicott, eu já falei Bowlby, né, que era o outro autor que fala também dessa questão do apego, que nos primeiros anos de vida, a criança desenvolve essa relação de apego com a figura materna por conta dos cuidados básicos, e veja que eu estou falando figura materna, que não necessariamente é a mãe, mas pode ser a avó, a tia ou a pessoa que ocupa e que representa, né, esse adulto de referência para a criança no sentido materno, né? Então, desses cuidados mais intensos, mais cotidianos, inclusive das necessidades humanas básicas, né, do aleitamento, enfim, do cuidado da criança. E o Winnicott traz essa questão do ambiente facilitador, então da mãe como a mãe suficientemente boa. Quando a gente fica, se repensa, né, enquanto mãe e nesse papel da maternidade, se a gente puder olhar para a gente como essa mãe suficientemente boa, ou seja, não a mãe vendida no Instagram, não a mãe que se vende na sociedade em geral, que é a mãe perfeita, que dá conta de tudo, que equilibra todos os pratos e ainda tem tempo de ficar com o cabelo em dia, com as unhas, com a maquiagem, com a roupa, e a casa é impecável. Então, como a mãe que exerce todos os papéis, né? A de educadora financeira, a de gestora da casa, a de controladora das emoções, das agendas de todo mundo, dos insumos para a casa funcionar, das regras e de tudo, né? Então, essa função aí, a gente muitas vezes acha que é da mulher, né? Principalmente se ela for mãe, então, cuidado com as crianças e tudo que envolve o cuidado, né? O se desenvolver de uma criança, inclusive depois nos seus ambientes escolares. Então, isso fica meio que quase que implícito que é a função da mãe ou da referência materna. E isso é uma coisa que se vende para que a gente compre de forma automática ou padronizada, que é exatamente o oposto do que a gente ensina na comunicação compassiva, que é quanto mais a gente tem consciência dos nossos padrões de comportamento, do porquê e para que a gente faz as coisas que a gente faz e como a gente faz, né? Maiores as chances são de que o nosso ambiente, inclusive, fique e se torne mais ecológico. O que é isso, Lid? O que é essa ecologia? É a ecologia das relações, né? Então, que nosso modo de ser com as pessoas seja bom para mim, para o outro e para o ambiente. E quando a gente está nesse papel de se imbuir de responsabilidades que não são nossas, logo mais a conta chega e a gente adoece e a gente se sente culpada por não dar conta dessas coisas que a gente acha que é nosso. Então, o mais interessante dessa questão que o Winnicott traz, da mãe suficientemente boa, é a mãe que inclusive não busca essa perfeição, mas que ela é a mãe possível. Eu já falei aqui sobre isso, inclusive fiz uma aula só para a maternidade imperfeita, né? Que é o que nós somos, perfeitamente imperfeitos. A gente, na busca da perfeição, a gente só tende a ter muito sofrimento. Então, quando a gente se coloca no lugar de humana, né, de pessoa, de humana, que também tem necessidades e que também precisa estar entre suas próprias prioridades para conseguir dar conta das pessoas por quem você é responsável, a gente fica inclusive mais leve, mais plena e mais capaz de organizar o pensamento, o raciocínio e a relação. Porque muitas vezes a gente acaba descontando todo esse peso justamente em quem a gente não gostaria, que é no filho, que é na filha, que é nas relações mais importantes pra gente.
Então, nessa facilitação da relação entre os filhos com os seus pais ou com as suas figuras paternas, ou com qualquer outra pessoa, mas a gente escolheu aqui falar, né, sobre a figura paterna, é que a gente apoie e ajude a criança no desenvolver da sua própria autonomia. Então, ontem eu vi um pedacinho de um trecho da novela Vale Tudo, em que o pai pergunta para o filho se a mãe está falando mal dele, entre aspas, né? Tá falando que ele não paga pensão, tá falando que ele... Enfim, tá falando mal dele ali de alguma forma. E o menino responde, claro que não, né, pai? Minha mãe nunca vai fazer isso porque ela sabe que isso vai fazer mal para mim. Então, olha só que consciência, lógico que ele é um personagem, mas eu acredito muito no potencial das crianças, de qualquer idade, que elas sabem sim como as pessoas se comportam em relação a elas. Então, muitas vezes elas não têm consciência, por exemplo, dessa questão financeira, de responsabilidades jurídicas, inclusive, quando envolve processos e tal, mas elas sabem como as pessoas se relacionam. E em uma determinada idade, isso vai ficando cada vez mais claro para a criança, e a gente tem a tendência de achar que a criança é um ser que só vai existir quando ela completar 18 anos. Que ela só vai conseguir pensar e ter suas próprias decisões e necessidades e saber o que ela precisa quando ela for maior, né? E, na verdade, desde muito pequenininho, eu diria até intraútero, a gente já é capaz de saber as nossas necessidades, e aí com a ajuda e apoio das figuras de referência, né, maternas, paternas e da sociedade no geral, a gente vai desenvolvendo essas habilidades de entender o que a gente sente, o que a gente precisa, como a gente pede as coisas para alcançar aquilo que é a nossa necessidade, mas que a gente não é um ser que só vai ter essa capacidade depois de uma determinada idade. A gente já tem isso. Então, por exemplo, né, lidando com bebês, tem bebês que têm perfil, né, de comportamento, por exemplo, de muito calor. Então, se você colocar muita roupa, ele não vai conseguir dormir bem, comer bem. Tem crianças que é o contrário, que tem uma sensibilidade maior ao frio. Então, se ela não estiver bem agasalhada, ela não mama bem, ela não se alimenta bem, ela não dorme bem. Então, percebe que desde muito pequenos a gente tem particularidades, e todos nós humanos, né, mesmo ainda na vida uterina, temos necessidades que são básicas e que precisam ser supridas, né? E aí vem as figuras de referência nesse cuidado mais inicial da vida, que nos ajudam a suprir as necessidades humanas básicas. E depois a gente é capaz de ir se desenvolvendo, e se a gente tiver um ambiente seguro emocionalmente para que esse desenvolvimento seja livre, seja autônomo, livre de punições exageradas, porque o comportamento que a gente apresentou, que aquela criança apresenta, não é o comportamento esperado, né? Não é o comportamento idealizado. Quanto mais a criança tem essa autonomia para se desenvolver e ser quem ela é, mais fácil vai ser ela se relacionar com as pessoas que estão à volta dela. Porque ela consegue compreender quais são os sentimentos delas, quais são as necessidades, para daí ela se relacionar com esse mundo externo. Então, um outro papel que o Winnicott diz, né, que é algo que a mãe pode ser condutora nessa facilitação, é inclusive essa introdução para o mundo externo, né? E externo considerem as pessoas da família ampliada, depois da sociedade, do mundo escolar, né, da parte acadêmica, né, do desenvolvimento cognitivo e do aprendizado formal acadêmico. Então, essa facilitação da autonomia pode ser sim desenvolvido pela mãe, e aí a gente não tem culpa, a gente não tem obrigação, mas a gente tem uma escolha, que é outra coisa que a comunicação compassiva nos ensina a exercitar. Escolher. Eu escolho ser facilitadora da relação entre os meus filhos e o meu pai, ou eu escolho ser uma pessoa neutra, que não vai interferir, que não vai fazer nenhum esforço, mas também não vai ativamente trabalhar com isso, mas também não vai impedir ou ser barreira. Ou eu escolho, né, como muitas vezes a gente acaba fazendo de forma automática, por raiva, por frustrações do passado, às vezes por desejar a vingança e a punição àquela outra pessoa, ser a barreira entre o filho e essa figura. Então, são escolhas que nós podemos e devemos fazer no nosso cotidiano e que transformam as nossas relações.
Então, quando eu ouvi isso de muitas mães já. Eu tenho medo de meu filho ser tão amigo do pai e desejar ir morar com ele e não querer ficar comigo. E aí eu sempre trouxe isso, e agora com a comunicação não violenta, né? Agora não, né? Mais de 6 anos já com a comunicação, 9 anos com a comunicação não violenta. O meu questionamento para essas mães é: você escolheu, de alguma forma, essa figura para ser o pai dessa criança. E se você desenvolver com essa criança uma relação harmoniosa, respeitosa, autônoma, aberta ao diálogo, um caminho de facilitação para essa criança se desenvolver e ser quem ela é, né? Se essa criança lá depois resolve que ela quer mudar e ir morar com o pai, a relação já está criada. É uma relação de afeto, é uma relação de conexão. E nada vai nos garantir que essa criança queira ficar com a gente o tempo todo. Até porque depois de determinada idade vai fazer a vida, né? Vai, enfim, ou vai estudar fora, ou vai casar, ou vai trabalhar em outro lugar. Enfim, as pessoas se desenvolvem, né? E se tornam adultos, a gente espera que de forma interdependentes, mas autônomos nas suas escolhas. Mas se você desenvolver essa relação hoje, agora, no momento presente, né, criar essas relações, criar essa relação com seus filhos de verdade, legitimidade, autonomia, é praticamente impossível que ele olhe para você e não tenha relação, e não tenha conexão a ponto de te abandonar, porque essa é a palavra que eu mais ouvia e ouço ainda de algumas mães. Eu tenho medo do abandono e da rejeição. E quando a gente age pelo medo, quando as nossas escolhas são pelo medo, elas são escolhas muito menos potentes do que quando as nossas escolhas são por amor. Quando a gente faz escolhas por amor, por afeto, por compaixão, elas são muito mais potentes na vida daquelas pessoas que a gente está se relacionando. Então, a reflexão aqui para hoje, né, que muitas mães... Foi uma coisa que eu vi também no Instagram. Não sei se vocês viram. Quem está aqui me acompanhando ao vivo, pode até escrever aí para mim. No Dia das Mães, eu vi muitas mães no meu Instagram, mas muitas mães mesmo, colocando a foto dos filhos com os seus pais e agradecendo, ou elogiando, ou tecendo algum tipo de comentário positivo para o pai que escolheram para os filhos, ou para a relação que os pais têm com os filhos. Vocês viram isso no Instagram de vocês? Ou a minha bolha que está aqui cheia de mães, cheia de pais, me trouxe essas fotos e esses comentários. Como foi aí para vocês? Vão escrevendo aí que eu quero ouvir vocês também. E, em contrapartida, não encontrei esse mesmo empenho, essa mesma ação dos pais no Dia das Mães. Não que eu acredite que esses dias são dias, meu Deus, se não falou no Dia das Mães é porque não é isso, né? Até porque eu penso que a relação ela é criada todos os dias, ela é desenvolvida, ela é cultivada, ela é cuidada todos os dias. Mas esses dias que são marcos aí mais do que de relação, né? São marcos comerciais, eu vi muito esse movimento de muitas mães colocando as fotos dos pais e dizendo, olha como eu mergulho, enfim, e assim, as escolhas são, as pessoas são livres para elas escolherem o que elas querem fazer. Acho que é um movimento de reforço, né, do quanto você, de fato, valoriza aquela pessoa, aquela relação. Tá tudo bem, não estou criticando quem fez isso. Mas só para a gente refletir um pouquinho de se o movimento do outro lado também acontece, sabe? Porque a gente pode passar a entender as relações de uma forma mais equitativa, ou seja, né? Que a gente consiga distribuir essa responsabilidade nos casais e nas famílias dessa segurança emocional entre todas as partes. Porque não é, de novo, por que eu tô falando isso? Porque me parece que é mais uma ação que a mãe faz, ou que essa pessoa, a figura materna faz, para garantir a relação com os filhos, garantir alguma memória. E essa não é uma responsabilidade que é da mãe, né? Mas ela pode ser e ela deve ser compartilhada com as outras figuras. Então, a figura paterna, as figuras
dos avós, enfim, ela pode ser compartilhada. A reflexão aqui é justamente para isso, para você refletir e perceber o que você faz para garantir que a relação do seu filho com as outras pessoas seja boa, seja de conexão, seja, né, de amizade, de amor, de qualquer coisa que você queira que a outra relação aconteça. Lembre-se, é mais um aviso, né, um alerta de que essa responsabilidade não é sua, de que você pode ter esse papel facilitador da relação, de que o ambiente familiar, muitas vezes ele é segurado, né, nas mãos, nas rédeas, assim, das mães, das mulheres que se preocupam se o filho vai incomodar o pai, se o pai vai brigar com o filho e se o filho ficar brigado com o pai, e que a responsabilidade de organizar essas emoções e essas relações sejam exclusivas da mãe. Não são. Cada pessoa é responsável pela sua parte nas relações. E quando se trata de relações entre adultos e crianças, a responsabilidade é sempre do adulto. Então, mas também, além desse alerta, né, vamos dizer assim, dessa possibilidade de chamar a sua atenção para isso, não é nenhum alerta, é chamar a sua atenção para você pensar, para que você tenha consciência das suas ações e de como você tem se colocado nesse lugar. Para que a gente também proporcione esse espaço do homem construir suas próprias relações. Então, independente se você tem uma filha menina ou um filho homem, a relação que ela ou ele vão construir com os pais, as relações que eles vão construir com as figuras paternas ou com as outras pessoas, também são de autonomia e de escolha deles, né? Porque não adianta você forçar uma relação que tá todo mundo vendo que ela não existe, que ela não acontece. Não adianta você fingir que uma relação ela existe. E sim, nós, mães, temos um papel de facilitar, de favorecer espaços, momentos, principalmente se a gente não convive, né? E aí não importa se essa relação, como eu falei aqui, seja com o pai, com a mãe, com os avós, a gente pode fazer esse papel. E a gente, enquanto nós somos pais de crianças e adolescentes, a responsabilidade é nossa, né? Então não é da criança. Então muitas vezes algumas pessoas falam, mas a minha criança ela não está interessada em ligar para a avó, não quer saber de falar com o pai, enfim. E essa responsabilidade a gente muitas vezes coloca na criança, como se a criança fosse responsável por criar essa relação, né, de afeto, de amor, de empatia, e ela não é. O adulto é sempre o responsável. Então, se a outra pessoa tem alguma dificuldade, né, de comunicação, tem uma dificuldade em se relacionar de forma afetuosa, porque de fato a maioria de nós não aprendeu a fazer isso. Então a gente muitas vezes segue padrões que vêm com uma construção, com muita dor, com muita mágoa, com muita história, às vezes muito sofrimento. Então a gente reproduz isso e fala, não, é melhor eu não me apegar, né, entre aspas, porque daí se der alguma coisa errada eu não vou sofrer. Então já ouvi isso de avós muitas vezes falando, quanto menos contato eu tiver, melhor, porque depois eu não vou sofrer se essa criança, né, mudar o caminho, mudar de lugar, enfim. Então, né, o quanto que a gente abre mão das relações para se resguardar de um sofrimento, e o quanto a gente perde com isso, né? E o quanto a gente ganha quando a gente se coloca a essa disposição. Então, favorecer uma ligação do filho para o pai, favorecer um contato para o pai, para o pai também, se o pai não mora junto, né? Mas para um avô, para uma avó, favorecer um encontro, favorecer uma construção afetuosa, ela é algo que independe da gente morar junto com a pessoa. Então, a gente pode sim ter construções e ter fotos e reviver momentos e contar histórias daquela pessoa que a gente acha importante, para aquela criança conhecer ou para aquele adolescente se relacionar, e mesmo que ele nunca tenha tido contato físico, né? Então, pessoas que moram distantes, em outras cidades, em outros estados, isso também é possível. A reflexão inicial foi para que a gente não se coloque no papel de responsável, ou seja, aquela que tem a obrigação de conduzir essa relação, mas que a gente possa se colocar num papel de facilitadora, se esse for um desejo seu. Então, o que você pode fazer ou quais ações você pode ter no seu contexto, no seu ambiente de convivência familiar, que possa favorecer as relações com as outras pessoas.
Mas, de novo, reforço, a responsabilidade da relação entre duas pessoas é das duas pessoas. E quando uma dessas pessoas é uma criança, ela é responsabilidade do adulto. Então, assim como a gente não consegue forçar os nossos filhos a terem algum amigo na escola, então, por exemplo, eu tenho algumas mães que eu gosto muito das mães, gosto da família, etc., mas a minha filha não tem afinidade com um amiguinho, com o filho da outra mãe. Eu até posso facilitar, favorecer momentos, né, em conjuntos, mas eu não vou obrigar o meu filho ou minha filha a conseguir ter essa relação que eu desejo. A mesma coisa acontece com a relação com essa figura paterna. Então, se a outra parte não está empenhada, não está interessada, não demonstra que gostaria que essa relação se desenvolvesse, se amadurecesse, se fortalecesse, não adianta a gente forçar que a criança ou que o adolescente tenha essa relação com aquela figura, porque do outro lado não tem retorno. Então, relação é via de mão dupla, né? A gente dá e a gente recebe atenção, afeto, tempo, enfim, presença. E a presença não precisa nem ser física, né? Mas precisa essa vontade de se fazer presente. E hoje a gente tem muitas formas de estar presente, de estar junto com os nossos filhos, com as crianças. Então, basta que a gente deseje. E quando a gente não consegue fazer isso, Lid? Quando eu já tentei várias coisas e eu não consigo, porque eu não consigo abrir esse canal de diálogo, porque eu não consigo entender o que está acontecendo, como é que a gente faz então? Aí a gente pede ajuda para profissionais e a gente tem profissionais da parentalidade que vão ajudar em situações em que o casal não está mais junto, não mora mais junto. A gente pede ajuda, ou a gente vai estudar, né? Faz aqui, vem comigo, vem aprender sobre comunicação não violenta. Olha aqui, minha filha entrou na live. Oi, mamãe. Oi, Marina. Tudo bem com você? Daqui a pouco a mamãe tá livre aqui, tá bom? Já tô terminando. Então, a gente pode ser essa pessoa que favorece, a gente pode apoiar nessa construção da relação, mas a gente não tem essa obrigação. Então, esse era assim, a mensagem de hoje, né? Nossa live de hoje. E se você tem alguma mãe ou alguma figura que você acha que esse conteúdo pode ajudar, que talvez ela esteja enfrentando algumas dificuldades relacionadas a isso que a gente tratou aqui, depois que eu terminar, você envia essa live para ela, marca ela na live para ela poder assistir, para ela também poder ser beneficiada com este conteúdo aqui. E se você quer saber mais como se comunicar de forma segura, respeitosa, harmoniosa, sem brigas, sem gritos e principalmente sem culpa, no dia 27 de agosto eu vou fazer uma aula específica para mães, onde eu vou contar como é que a gente pode alcançar esse lugar da relação que conecta, que aproxima e que facilita o nosso cotidiano. Então, lá no link da minha bio tem a lista de espera, tá escrito assim, lista de espera, relações que importam. É gratuito, você faz sua inscrição lá e eu vou te mandar o link da aula que vai acontecer em um ambiente separado, tá? Reservado. Vai ser online, mas numa plataforma reservada para a gente poder conversar e fazer trocas e eu te contar como é que você pode aprender sobre isso, tá bom? Então é gratuito, se inscreve lá e continue me acompanhando aqui, marque alguém, mande para alguém e se fez sentido para você também deixa eu saber a sua história, o que fez sentido, porque isso também me ajuda aqui a desenvolver e a manter os conteúdos para que mais famílias, para que mais mães consigam se relacionar de forma harmoniosa, compassiva, cheia de afeto e conseguindo conviver, né, de forma leve e respeitosa. Então, esse era o meu recado de hoje. Vamos ver se a live fica gravada, porque da semana passada deu um problema, da outra semana também, não sei o que está acontecendo com o meu Instagram, então que os santos aqui da internet, da informática, permitam que a live fique aqui gravada, tá bom? Se não, eu tento baixar e jogo lá no YouTube. Ah, tem essa novidade também. Eu criei um canal novo no YouTube, onde eu vou compartilhar só os conteúdos relacionados a essa relação mães e filhas, pais e filhos. Então, lá no link da minha bio também você clica e tem a live da semana passada, caso você tenha perdido, tá bom? Então, entra lá, que já tá lá, e eu vou compartilhando conteúdos, porque quanto mais a gente aprende, quanto mais conhecimento a gente tem, mais facilitada fica a nossa vida, e essa é a minha missão aqui com vocês, tá bom? Então, beijos, boa noite, Tina, muito bom ter você aqui. Então,
Por hoje é isso. E estamos aí, vamos acompanhando e aprendendo como a gente pode se relacionar de uma forma mais compassiva, ou seja, cheia de compaixão. Até mais.